Fala, turma! Professor Rafael Araújo, vamos lá, vamos dando sequência à nossa série de exercícios de informática da banca Sebrasp. Sem perder tempo, vamos à nossa próxima questão, que diz: em uma hipotética troca de mensagens, para o emissor criar sua assinatura digital, ele deve aplicar uma função de hash para a mensagem a ser enviada e cifrar o código de hash com a sua chave pública. Nesse caso, se a validação de hash for realizada, o receptor terá certeza de que a mensagem foi enviada pelo emissor, uma vez que será impossível alterar a mensagem sem alterar o hash, pois, uma vez alterada, não é mais possível autenticá-la em termos de origem e de integridade de dados. E aí, você marca certo ou errado? Vamos lá. Primeiro vamos entender como é que funciona o processo de assinatura digital. Vamos relembrar o conceito da função hash. A função hash é uma função matemática que, quando aplicada sobre um determinado conteúdo, faz um cálculo e gera um resultado. Esse resultado é como se fosse uma impressão digital daquele conteúdo. Sempre que a mensagem original for alterada, o resultado do hash muda. Então, se eu tenho a mensagem original e eu calculei o hash, depois eu alterei a mensagem e calculei um novo hash, quando eu fizer essa comparação, eu vou perceber que os resultados dos hashes serão diferentes, o que significa dizer que é muito fácil comprovar que o conteúdo foi alterado. Como a assinatura digital, entre outros princípios, busca garantir a integridade, faz parte do processo de assinatura digital a aplicação do hash sobre a mensagem. Agora, cuidado. A assinatura digital, ela não irá assinar a mensagem propriamente dita. O processo de assinatura digital funciona assim. Será aplicada sobre a mensagem o hash, o que vai gerar um resultado. Vamos até fazer o seguinte, até para ficar melhor, eu vou colocar aqui um esquema que aí fica mais fácil de compreender esse processo. Então, aqui fica melhor de você visualizar o que é a assinatura digital. Então, aqui nós temos a mensagem original. Vamos aplicar sobre essa mensagem uma função de hash. Ela vai fazer um cálculo e vai gerar um resultado, que é uma impressão digital daquele texto. Atenção! No meu exemplo, Alice irá assinar digitalmente esse documento. O que a Alice precisa usar? Essa assinatura, ela vai usar sistema assimétrico. E toda vez que a gente envolve sistema assimétrico, duas chaves são envolvidas, a chave pública e a chave privada. Agora, entenda, existe o processo realizado pelo emissor e o processo realizado pelo destinatário. No caso do remetente, o remetente que assina digitalmente a mensagem, o remetente irá utilizar a sua chave privada. No meu exemplo, a remetente é a Alice. Então, se a Alice vai assinar digitalmente uma mensagem, Alice, com a sua chave privada, ela assina digitalmente essa mensagem. Mas olha o que detalhe interessante. O que a Alice vai assinar é apenas o hash. Por quê? Porque o sistema assimétrico, ele é um sistema lento. Então, em vez de você assinar o texto original, que levaria muito mais tempo para ser assinado, o que nós vamos assinar digitalmente é apenas o resumo da mensagem, apenas o hash. Então, olha só, aplicamos o hash sobre o documento, geramos um resultado. Com a chave privada de Alice, assinamos
o resultado desse hash, o resumo da mensagem, e assim geramos a assinatura digital. Então, para ficar bem claro, a vantagem da utilização de resumos criptográficos no processo de autenticação é o aumento de desempenho, pois os algoritmos de criptografia assimétrica são muito lentos. A submissão de resumos criptográficos ao processo de cifragem com a chave privada reduz o tempo de operação para gerar uma assinatura, por serem os resumos, em geral, muito menores que o documento em si. Assim, consomem um tempo baixo e uniforme, independentemente do tamanho do documento a ser assinado. Ou seja, o que nós vamos assinar digitalmente com a chave privada não é a mensagem. O que nós vamos assinar são os resumos gerados pela função hash. É exatamente o que esse processo aqui está mostrando. Aqui está o texto original, aplicamos o hash sobre esse texto, o que gera um resumo. Está aqui o resumo da mensagem. Quando a Alice utiliza sua chave privada, ela assina digitalmente o resumo. Como o resumo é muito menor do que o texto original, é muito mais rápido gerar uma assinatura digital do resumo do que gerar uma assinatura digital do texto original. Então, essa assinatura digital foi gerada com a chave privada do remetente e aplicada sobre o resumo da mensagem, que é uma impressão digital do texto original. Com isso, nós ganhamos tempo, o desempenho se torna muito melhor. Então, vamos voltar na questão. Em uma hipotética troca de mensagens, olha aqui, ó, para o emissor criar sua assinatura digital, ele deve aplicar uma função de hash para a mensagem a ser enviada e cifrar o código de hash com a sua chave pública. Olha aqui o ponto. Isso aqui tornou a afirmação errada. Ele irá cifrar, vamos voltar aqui. Ele irá cifrar o resumo da mensagem com a chave privada do remetente. Quem assina, assina com a chave privada. O erro da questão está exatamente nesse ponto aqui, ó. Quando a mensagem for ser assinada, na verdade, quando o resumo for ser assinado, ele será cifrado, o código de hash, com a chave privada do remetente. Ou seja, a questão está errada. Beleza? Tranquilo? Então vamos para a nossa próxima questão, que diz: para se criar uma assinatura digital, deve-se gerar um valor de hash para a mensagem, cifrando-se esse hash com a chave, com uma chave privada do emissor e anexá-la à mensagem enviada, que será comparada por meio de um cálculo, usando o mesmo hash no destino, de modo a comprovar o emissor. Esse procedimento garante tanto a autenticidade quanto a confidencialidade da mensagem. E aí, certo ou errado? Vamos analisar aqui o processo, ó. Conferência da assinatura digital. Para comprovar uma assinatura digital, é necessário
inicialmente, realizar duas operações: calcular o resumo criptográfico do documento e decifrar a assinatura com a chave pública do signatário. Lembrando, nós estamos falando aqui de conferência da assinatura digital. Eu não estou falando que eu vou gerar a assinatura digital, porque quem gera a assinatura gera com chave privada. Mas quem confere a assinatura, confere com a chave pública de quem assinou. Então, para comprovar uma assinatura digital, é necessário inicialmente realizar duas operações: calcular o resumo criptográfico do documento e decifrar a assinatura com a chave pública do signatário. Se forem iguais, a assinatura está correta, o que significa que foi gerada pela chave privada correspondente à chave pública, utilizada na verificação, e que o documento está íntegro. Caso sejam diferentes, a assinatura está incorreta, o que significa que pode ter havido alterações no documento ou na assinatura pública. É exatamente esse processo aqui, Você pega o texto original, aplica a função de hash e aí obtém o resumo da mensagem. Quando você pega a assinatura digital, como é que você confere se a assinatura digital está correta? Você aplica a chave pública de quem assinou. Quem tinha assinado a mensagem? Alice. Então, com a chave pública de Alice, vamos quebrar a criptografia da assinatura digital, descobrindo assim o hash do documento original. Aí você compara o hash contido na assinatura com o hash obtido do texto original. Por que eu tenho que fazer essa comparação? Porque se o resultado do hash contido na assinatura digital for igual ao hash do texto original, significa dizer que foi mantida a integridade do documento. E como nós estamos utilizando a chave pública de Alice, a chave pública de Alice só complementa corretamente a chave privada de Alice. Então, se eu usar a chave privada, ou melhor, se eu usar a chave pública de Alice e complementar a chave privada dela, significa dizer que foi mantido o quê? A autenticidade. Por quê? Se eu usar a chave pública de Alice e não conseguir quebrar essa criptografia, então não foi usada a chave privada de Alice. Se eu usar a chave pública de Alice e conseguir abrir a assinatura, significa dizer que foi usada a chave privada de Alice. Então, estou garantindo o quê? Autenticidade. E quando eu comparar os resultados dos hashes, se o hash obtido na assinatura for igual ao hash do texto original, significa dizer que foi mantida o quê? A integridade. Vamos voltar na questão. A questão diz que se tudo isso for feito, ele diz, esse procedimento, olha o final, esse procedimento garante tanto a autenticidade quanto a confidencialidade da mensagem. Certo ou errado? O item está errado. Por quê? Anote, a assinatura digital, por si só, nunca garante confidencialidade. A assinatura digital, ela garante 3 princípios. O da autenticidade, que é a garantia de autoria do documento. A assinatura digital também garante a integridade,
por conta do uso da função de hash. E quando eu garanto autenticidade e integridade, esse autenticidade mais integridade resulta no que chamamos de não repúdio, ou seja, a pessoa que assinou digitalmente o documento não poderá negar a sua autoria, mas confidencialidade não é um princípio associado à assinatura digital. Então, quando ele diz que esse procedimento garante tanto a autenticidade quanto a confidencialidade da mensagem, torna o item errado. Se o final fosse, esse procedimento garante tanto a autenticidade quanto a integridade da mensagem, aí o item estaria correto, mas confidencialidade não. Gabarito oficial, o item está errado. Vamos avançar. Próxima questão. Funções de hash são muito utilizadas para a verificação da propriedade básica da segurança da informação denominada. E aí, qual é o princípio básico vinculado à função de hash? Na hora que você aplica o hash na mensagem original e depois compara com o hash da assinatura digital, essa comparação, se os resultados dos hashes forem idênticos, garante qual princípio? Garante o princípio da integridade, alternativa, letra D de dado. Então, é o princípio da integridade. Próxima questão. Se um documento recebeu assinatura digital, então essa ação, A, comprova a autenticidade da informação. E aí? A autenticidade é um princípio relacionado à assinatura digital? Sim, está aqui a resposta. Alternativa letra A. Olha a letra B. Garante a confidencialidade do documento. Está errado. C. Permite codificar o documento por meio de uma chave pública. Lembrando, primeiro que nós não vamos assinar digitalmente o documento. Nós vamos gerar um resumo criptográfico e vamos assinar o resumo. E quando eu for assinar, eu não assino com chave pública, eu assino com chave privada. Permite que todos os visualizadores do documento codifiquem a informação, mas, na verdade, permite que todos os visualizadores codifiquem o documento? Não, o visualizador ele irá decodificar a assinatura digital. Ou seja, a resposta é a alternativa letra A. Beleza? Próxima questão. Bom, para que eu possa resolver a próxima questão, deixa eu deixar bem claro uma situação. Eu disse que a assinatura digital, por si só, não garante confidencialidade. Mas aí você talvez me pergunte assim, mas peraí, e se eu quiser garantir confidencialidade do documento, é possível? É, mas aí eu vou ter que realizar duas operações. Se eu tiver um documento e tiver que dar autenticidade, integridade e não repúdio a esse documento, eu assino digitalmente esse documento. Na verdade, como é que eu assino? Eu aplico o hash gera um resumo e eu vou assinar digitalmente esse resumo. Só que o documento fica disponível para qualquer pessoa, ou seja, qualquer pessoa pode ler. Por isso que a assinatura digital não garante confidencialidade. Aí eu te pergunto, dá para garantir a confidencialidade? Dá. Como? Criptografando o documento. Então, eu poderia aplicar a assinatura digital no documento, gerando um resumo de hash e criptografando, ou seja, assinando digitalmente
esse resumo. E eu poderia criptografar o texto original. Então, eu aplico a assinatura digital, é uma operação. E criptografo o documento original, que já resulta numa segunda operação. Se o documento original for criptografado, aí sim eu vou garantir o sigilo. Só que isso não é assinatura digital. A assinatura digital visa garantir autenticidade, integridade e não repúdio. Resumindo, eu posso assinar digitalmente e também criptografar o texto original, mas são duas operações. Vamos relembrar um conceito aqui importante. Qual é o grande problema da criptografia assimétrica? É que ela é muito lenta. Tanto que a assinatura digital não assina o documento propriamente dito. A gente gera um resumo que é bem menor do que o documento original e é esse resumo que nós vamos assinar. Por quê? Porque a criptografia assimétrica ela é muito lenta. Então, se por acaso você tiver que criptografar o documento e assinar digitalmente, sabe qual é o processo que a gente realiza? Gera a assinatura digital usando um sistema assimétrico, porque a gente só vai assinar o resumo, e criptografa o documento propriamente dito com criptografia simétrica. Por que eu criptografo o documento original com criptografia simétrica? Porque ela é bem mais rápida. Como é que a banca Sebrasp já andou cobrando isso em prova? Olha aqui, ó. Quando o objetivo for garantir, olha aqui, ó, confidencialidade e assinatura digital em uma função de hash com redução de carga de processamento, deve-se usar a criptografia. Então, vamos lá. Se ele quer garantir a confidencialidade, ele vai ter que criptografar, vamos colocar aqui, ó. Ele terá que criptografar o quê? Ele terá que criptografar a mensagem. Então, se eu quero garantir a confidencialidade, eu vou ter que criptografar a mensagem. E se ele vai ter que assinar digitalmente, nós vamos assinar quem? Nós vamos assinar o hash do documento. Então, são duas operações. Manda criptografar a mensagem para garantir confidencialidade. E gera a assinatura digital codificando apenas o resumo da mensagem. E é isso que ele quer saber. Qual é o processo que nós vamos aplicar? Atenção! Nós vamos criptografar a mensagem. O que é melhor? Usando o sistema simétrico ou assimétrico? É melhor usar sistema simétrico para criptografar a mensagem. Por quê? Porque se eu for aplicar um sistema assimétrico para criptografar a mensagem, vai demorar mais tempo. Então, eu uso criptografia simétrica sobre a mensagem para ser mais rápido. E uso o sistema assimétrico para assinar digitalmente o resumo da mensagem. É isso que a banca Sebrasp está cobrando nessa questão. O que ele deve fazer aqui, ó? Deve-se usar a criptografia. Letra A. Deve-se usar a criptografia simétrica para criptografar somente o código de hash. Está errado. A criptografia simétrica, ela vai criptografar a mensagem. E o código de hash será assinado com sistema assimétrico. Então, está errada a letra A. Letra B. Que será usada a criptografia de chave pública
para criptografar somente o código de hash. Não. Eu vou ter que criptografar a mensagem com sistema simétrico e usar o sistema assimétrico para criptografar o código de hash. Se ele somente fizer no código de hash, ele não garante confidencialidade. Por isso que a letra B está errada. A letra C diz que vai usar a criptografia simétrica para criptografar a mensagem, mais o código de hash concatenado. Só que o código de hash concatenado, ele será gerado com o uso de sistema assimétrico. Então está errada a letra C. Olha a letra D, que será usada uma criptografia assimétrica para criptografar a mensagem, mais o código de hash criptografado com criptografia simétrica. É literalmente o contrário. Se ele aplicar uma criptografia assimétrica sobre a mensagem, vai ficar muito mais lento, porque o sistema assimétrico ele é mais pesado. A resposta é a letra D, ou melhor, a letra E. Por quê? Porque nós vamos usar a criptografia simétrica para criptografar a mensagem e o código de hash será criptografado com a chave privada, gerando assim o quê? Gerando aqui a assinatura digital. Então, observe que aqui nós estamos realizando duas operações. Usando uma criptografia simétrica sobre a mensagem, gerando com isso o quê? Gerando com isso confidencialidade. E quando eu pego o código do hash, que é o resumo da mensagem, e uso a chave privada, eu estou gerando assinatura digital. Então, com sistema simétrico, geramos a criptografia da mensagem, garantindo a confidencialidade. E uma segunda operação é realizada. Como? Eu uso a chave privada do remetente para codificar o código de hash, gerando assim a assinatura digital. Então, a resposta alternativa, letra E. É confuso? É bem interessante essa questão. Tem que entender de uma forma bem ampla esses conceitos para poder matar essa questão. E para encerrar, última questão desse bloco, diz o seguinte: a assinatura digital é uma técnica que utiliza um certificado digital para assinar determinada informação, sendo possível apenas ao detentor da chave privada a verificação da assinatura. Certo ou errado, pessoal? Quem verifica a assinatura é o destinatário. E quando você vai verificar a assinatura, você usa a chave pública do remetente. Porque eu estou verificando a assinatura. Quem assina é o emissor. O emissor assina com a sua chave privada. Mas eu que estou verificando a assinatura, para verificar a assinatura, eu uso a chave pública do emissor. Eu, como destinatário, vou verificar a assinatura usando a chave pública do emissor. Aqui a banca Sebrasp está dizendo exatamente o contrário, que será utilizada a chave privada para a verificação da assinatura. Não, eu uso a chave privada para gerar a assinatura digital. E quando eu for verificar a assinatura, eu não verifico com a chave privada, eu verifico com a chave pública de quem assinou. Portanto, gabarito oficial, o item está errado. Com isso, fechamos mais um bloco
da nossa série de questões de informática da banca Sebrasp. Tamo junto! Fala, turma! Professor Rafael Araújo, vamos lá, vamos dando sequência à nossa série de questões de informática da banca Sebrasp. Sem perder tempo, vamos à nossa próxima questão. Uma questão já do ano de 2024, que a banca Sebrasp diz: um vírus de computador tem a capacidade de disseminar automaticamente, sem a necessidade de uma ação humana. E aí, você marca certo ou errado? Pessoal, entenda que é fundamental, claro, chegar ao gabarito dessa questão, mas já fazer projeções pensando na nossa prova. O que a gente precisa compreender sobre vírus? Vamos fazer uma revisão aqui rápida e a gente volta já para a questão. Vírus é um pequeno programa de computador que propositalmente se replica. O que isso significa? Que um vírus é um pequeno programa de computador que propositalmente se replica. Significa dizer que ele é capaz de se multiplicar, de se espalhar. Mas precisamos entender algumas condições. Primeiro, que o vírus não é autônomo. O que significa dizer que o vírus não é autônomo? Ele necessita de um arquivo hospedeiro. Então, o vírus, ele precisa estar embutido dentro de um arquivo, de um programa, porque ele necessita desse arquivo hospedeiro, já que ele não é autônomo. Outra característica importantíssima: se você não executar o arquivo hospedeiro, o vírus não se torna ativo. Então, para que o vírus se torne ativo, é necessário que o arquivo hospedeiro seja executado. Normalmente, quem é que executa o arquivo hospedeiro? O usuário. Em grande parte dos casos, é o usuário que acaba indo lá e executando o vírus. Na verdade, você executa o arquivo hospedeiro e ele ativa o vírus que tem dentro dele. Outro ponto importante: uma vez ativado, o vírus vai tentar se espalhar, mas muita atenção, o vírus se replica dentro do sistema. Essa parte é muito importante. Vou repetir: o vírus é um programa que propositalmente se replica. E essa característica é exatamente o fato de que o vírus começa a se replicar dentro do próprio sistema. O vírus vai começar a procurar outros arquivos dentro do próprio sistema para que ele possa se espalhar. O vírus não tem como característica se espalhar para outros sistemas. O que seria essa ideia de outros sistemas? Um vírus não passa automaticamente de um computador para outro, a não ser que o usuário participe. Então, imagine que você trabalha num escritório, tem 30 computadores nesse escritório, um desses computadores foi contaminado com um vírus, esse vírus foi ativado, e uma vez ativado, ele começou a se espalhar dentro do próprio sistema. Como é que esse vírus acaba sendo encaminhado a outro sistema? Com a participação do usuário. Então, pode ser que o usuário pegue esse arquivo contaminado e o próprio usuário, por algum meio, sem saber, ele começa a mandar esse vírus para outros sistemas, mas exige a participação do usuário. Quando comparamos o vírus com o worm, aí o esquema é completamente diferente. Primeiro, porque o worm é um arquivo autônomo. O worm, ele é independente, ou seja, o worm não precisa estar embutido dentro de outros arquivos. O worm não fica embutido dentro de outros programas, porque o worm é autônomo, ele é independente.
Outro ponto fundamental: o worm explora vulnerabilidades do sistema. E o que significa dizer que o worm explora vulnerabilidades? Se o seu computador tiver fraquezas, vou dar um exemplo, você está com um sistema operacional desatualizado, isso é uma vulnerabilidade. O worm pode, explorando essas vulnerabilidades, que são essas fraquezas, o worm pode chegar automaticamente no seu computador. E se a gente analisar, a definição inicial do worm é a mesma do vírus. O que eu disse há pouco do vírus? Que é um pequeno programa que propositalmente se replica. Eu posso dizer a mesma coisa para o worm. É um pequeno programa que propositalmente se replica. Mas atenção, a forma com que o worm se replica é bem diferente do vírus. O que nós vimos do vírus? Que o vírus se replica contaminando outros arquivos dentro do próprio sistema. Já o worm tenta se replicar contaminando outros sistemas. O que significa dizer que o worm contamina outros sistemas? Você trabalha lá numa empresa, tem vários computadores no escritório, um desses computadores foi contaminado com um worm. Esse worm pode começar a enviar cópias automaticamente para outros computadores. Então, o worm pode ser recebido automaticamente pela rede, sem a participação do usuário. Isso cai demais em prova. Inclusive, nós vamos voltar para as questões e vamos ver nas próximas questões que a banca Sebrasp já cobrou isso diversas vezes. Então, resumindo, o vírus necessita de um arquivo hospedeiro. O arquivo hospedeiro precisa ser executado e isso acaba tendo a participação do usuário. O vírus é capaz de se replicar, mas, em regra, o vírus se replica dentro do próprio sistema. Para que o vírus se espalhe para outros sistemas, ele exige a participação do usuário. Quando pensamos no worm, o worm é autônomo, o worm não utiliza arquivo hospedeiro. Esse worm pode ser recebido automaticamente pela rede e quando ele explora vulnerabilidades no sistema, ele pode ser executado automaticamente. E uma vez executado, esse worm começa a criar cópias de si mesmo, enviando essas cópias de computador para computador automaticamente, porque ele se replica com o objetivo de contaminar outros sistemas. Enquanto o vírus se replica contaminando o próprio sistema, o worm se replica com o objetivo de contaminar outros sistemas. Então, está aí um resumo do que a gente precisa entender entre vírus e o worm. Agora nós vamos resolver questões para entender como a banca Sebrasp cobra esse tipo de questão. Então, voltando para a nossa questão, peraí, deixa eu só abrir aqui novamente. Vou só abrir aqui novamente que deu um pequeno mau contato aqui. Peraí. Vou abrir novamente aqui a nossa questão. Cadê? Pronto. Então, vamos lá. A questão diz: um vírus de computador tem a capacidade de disseminar automaticamente, sem a necessidade de uma ação humana. Certo ou errado? Gabarito oficial, o item está errado. Beleza? Próxima questão. Vamos lá. Vírus é um pequeno programa de computador que propositalmente se replica e não depende de um usuário para se espalhar.
uma vez que, quando ativado, se espalha automaticamente. E aí, você marca certo ou errado? Primeiro, quando ele diz que um vírus é um pequeno programa de computador que propositalmente se replica, até esse ponto está correto. Mas lembrando, para o vírus se replicar, ele precisa ser ativado. E quando ativado, para que ele se espalhe para outros sistemas, ele depende de um usuário para se espalhar. Aqui existe um certo questionamento que foi feito nessa prova. Por quê? Na época, foi feito até um recurso para essa questão, dizendo o seguinte: quando o vírus, uma vez é ativado, para que ele se espalhe dentro do próprio sistema, ele não precisa mais do usuário. Porque, olha só esse trecho aqui, ó. Não depende de um usuário para se espalhar, uma vez que, quando ativado, se espalha automaticamente. Alguns candidatos à época, essa prova foi em 2021, alguns candidatos entraram com recurso alegando o seguinte: espera aí, se o vírus já foi ativado, ele começa a se replicar dentro do próprio sistema sem que o usuário participe. Só que a banca Sebrasp não aceitou o recurso para essa questão. E aí eu vou tentar justificar qual foi a ideia da banca. Quando eles falam em se espalhar, esse se espalhar pode ser tanto dentro do sistema quanto para outros sistemas. Entenda, para que ele se espalhe dentro do próprio sistema, basta que o vírus já tenha sido ativado. Mas para que o vírus se espalhe para outros sistemas, ele depende da participação do usuário. Então, a questão, ela não diz se é se espalhar dentro do próprio sistema ou para outros sistemas, mas ele dá a entender que para o vírus se espalhar não depende de um usuário. E nós acabamos de entender que para um vírus se espalhar para outros sistemas, o usuário precisa participar. Então, o gabarito oficial da banca Sebrasp, a banca Sebrasp considerou esse item como errado, por entender que para que ele se espalhe, por exemplo, para outros sistemas, o usuário teria que participar. É por este motivo que eles entendem aí que o gabarito está errado. Foi feito o recurso? Foi. A banca aceitou? Não. Porque a ideia de quem elaborou a questão é dizer o seguinte, ó, para o vírus se espalhar não depende da participação do usuário. Mas espera aí, para um vírus se espalhar para outros sistemas, o usuário tem que participar. Então, gabarito oficial da banca Sebrasp, o item foi considerado errado. Ok? Vamos avançar. Próxima questão. Um worm tem como características a infecção, olha aqui, ó, infecção de estações de trabalho ao invés de arquivos e a dispersão pela rede utilizando múltiplas técnicas de replicação. E aí, você marca certo ou errado? Vamos pensar. Qual foi a principal característica que nós vimos do vírus? O vírus, para que ele se replique, ele precisa contaminar outros arquivos do sistema. Então, eu vou lá e o vírus, uma vez ativado, começa a procurar outros arquivos que ele possa infectar. Então, o vírus necessita de outros arquivos para que ele possa se espalhar. O worm não. O worm não visa ser embutido dentro de um outro arquivo. O worm visa
contaminar outros sistemas, contaminar outros computadores ligados em rede. É isso que a banca Sebrasp está dizendo. Um worm tem como características a infecção de estações de trabalho, ou seja, a infecção de computadores, ao invés de arquivos, tá certo? Utilizando múltiplas técnicas de replicação. E aí, você marca certo ou errado? Gabarito oficial, o item está correto. O vírus busca contaminar arquivos. O worm tem como característica infectar outras máquinas, que são as estações de trabalho. Então, o worm se espalha automaticamente pela rede, de computador para computador, automaticamente. Gabarito oficial, o item está correto. Próxima questão. O worm se diferencia do vírus pelo fato de se propagar por meio da inclusão de cópias de si mesmo em outros programas ou arquivos, consumindo assim muitos recursos computacionais. Vamos lá. O worm se propaga por meio da inclusão de cópias de si mesmo em outros programas ou arquivos, está errado. Isso não é característica do worm, é literalmente o contrário. Quem se propaga por meio da inclusão de cópias de si mesmo em outros programas e arquivos, quem faz isso são os vírus. Mas a questão fala, o worm se diferencia do vírus pelo fato de se propagar. Está errado, é literalmente o contrário. Então, gabarito oficial, o item está errado. Beleza? Vamos avançar. Próxima questão, que diz: o vírus que permite mudar sua própria aparência e alterar padrões de comportamento é do tipo. Bom, eu quero destacar dois tipos de vírus que a banca Sebrasp tem cobrado aí nas suas últimas provas. Existe um tipo de vírus chamado vírus polimórfico. Nós vamos já resolver questões sobre isso. O que é um vírus polimórfico? Todo vírus ele tem uma aparência. Nós vamos estudar em uma outra oportunidade que um antivírus ele utiliza métodos de detecção de vírus. E um dos métodos que o antivírus pode utilizar para detectar um vírus é a chamada detecção por assinatura. Quando um antivírus detecta vírus por assinatura, ele está buscando características. Ele está buscando encontrar aquelas características, ou seja, a ideia de uma aparência. Então, olha o que é um vírus polimórfico. Um vírus polimórfico, toda vez que ele infecta o sistema, ele muda a sua aparência. Qual é o problema do vírus? Toda vez que infecta o sistema, a cada iteração, qual é o problema dele mudar a sua característica? O antivírus, quando ele detecta vírus apenas por assinatura, ele deixa de ser capaz de detectar os vírus polimórficos. Porque o vírus polimórfico, a cada nova iteração, ele muda de aparência. Então, se o vírus está mudando de aparência, não tem como detectar por assinatura. Por isso que os antivírus tiveram que avançar, tiveram que, além de detecção por assinatura, tiveram que buscar outros métodos de detecção. Então, vírus polimórfico é aquele que muda de aparência toda vez que ele infecta um sistema. Bom, aí existe também o vírus metamórfico. Qual é a característica do vírus metamórfico? O metamórfico, toda vez que ele infecta o sistema, ele é capaz de mudar a sua aparência e o seu
comportamento. Todo vírus tem um comportamento. Quando ele é vírus polimórfico, ele muda a aparência do vírus a cada nova interação. Mas o polimórfico não muda o seu comportamento. Já o vírus metamórfico, a cada iteração, ele consegue mudar a sua aparência e o seu comportamento, o que dificulta ainda mais a detecção daquele vírus. E é isso que a banca Sebrasp está cobrando nessa questão. O vírus que permite mudar sua própria aparência, atenção, olhe para a letra B, ó, metamórfico, olhe para a letra E, polimórfico. Se parasse ali, permite mudar sua própria aparência, tanto o polimórfico quanto o metamórfico tem essa característica. Porém, o enunciado fala, altera sua própria aparência e permite alterar padrões de comportamento. Aí já não é mais o polimórfico. Mudança de padrões de comportamento junto com a aparência, aí é uma característica do vírus metamórfico. Tá aí, ó, Polícia Civil da Paraíba, escrivão de polícia, ano 2022. Alternativa, letra B de bola. Vamos para a próxima. Aí já uma questão de 2020, ó, que diz: um vírus do tipo polimórfico é um vírus que olha aí, ó, é um vírus que resposta, se transforma a cada infecção, o que impossibilita a detecção pela assinatura do vírus. Se ele está a cada infecção mudando a sua aparência, impossibilita a sua detecção pela assinatura. Resposta, portanto, alternativa letra C. Olha a letra E, que se reescreve a cada interação, podendo mudar seu comportamento e aparência, o que aumenta a dificuldade de detecção. A letra E não é polimórfico, seria o metamórfico. Como a pergunta é sobre o polimórfico, resposta alternativa, letra C. Vamos avançar. Próxima questão, que diz: spyware é uma forma de software malicioso que opera de maneira oculta, coletando informações do usuário sem permissão, representando uma ameaça à privacidade e à segurança digital. Basta lembrar, spyware é um tipo de software espião. Qual é a definição de spyware? Spyware é um programa que monitora atividades de um sistema e envia as informações coletadas a terceiros. Se o spyware ele é um software espião, ele está lá sem o seu consentimento, sem o seu conhecimento, e ele está coletando seus dados, enviando a terceiros, vamos ler de novo. Ele opera de forma oculta, coletando informações do usuário sem permissão, representando uma ameaça à privacidade e à segurança digital. E aí, gabarito oficial, certo ou errado? Gabarito oficial, o item está correto. Próxima questão. Embora exiba anúncios indesejados, muitas vezes integrando-se a programas gratuitos, o adware não é considerado um malware. Atenção, de fato, o adware pode sim ser integrado a programas gratuitos como uma forma de patrocínio. De fato, isso existe. Porém, o adware também pode ser usado de forma maliciosa. O adware pode ser dito que ele é um tipo de spyware. Ele é um tipo de spyware. E ele pode sim
ter suas ações maliciosas. Então, ele pode sim ser considerado um malware. Todo adware é considerado malware, não porque ele pode ser usado como de forma legítima, no sentido de você pegou um software gratuito e aquele anúncio que ali está aparecendo é uma forma de patrocínio. Mas, muitas vezes, o adware ele é usado de forma maliciosa. Ele é um tipo de spyware, um tipo de software espião. Então, dizer, neste caso, a banca Sebrasp diz, o adware não é considerado um malware. Ele pode sim ser considerado. Portanto, gabarito oficial, o item está errado. Próxima questão. Adware é um tipo de ataque em que os alvos são contatados por e-mail, telefone ou mensagem de texto por alguém que se faz passar por uma instituição legítima para induzir indivíduos a fornecer dados confidenciais, como informações de identificação pessoal, detalhes bancários, dados de cartões de crédito e senhas. Essa é a característica do adware errado. A adware tem a função de exibir propagandas na tela do computador. Essa ideia do usuário receber, por exemplo, um e-mail, se passando por uma instituição conhecida ou confiável, induzir o usuário a clicar no link e fornecer dados, isso é um golpe, isso é uma fraude que nós chamamos de phishing. Aquele phishing scam é a técnica da pescaria, é uma forma de engenharia social, não é adware. Portanto, gabarito oficial, o item está errado. Observe que já é uma questão de 2024. Vamos avançar. Próxima. De maneira geral, keyloggers são códigos maliciosos usados para capturar informações à medida que existe alguma interação do usuário com o teclado. Esses códigos podem estar inseridos em software ou até mesmo hardware específico. Vamos lá. Eu disse que o adware é um tipo de spyware, mas existem outros tipos. O keylogger é outro tipo de spyware que coleta tudo que você digita no teclado do seu computador. Ele pode ser um programa instalado na sua máquina e existe também um dispositivo que você conecta o teclado nesse dispositivo e esse dispositivo é conectado na porta USB do computador. Então, existe sim a possibilidade do keylog estar sendo usado via hardware. Um dispositivo, você conecta o teclado nesse dispositivo e o dispositivo é conectado ao seu computador. Mas muitas vezes o keylog usado é um keylog por software, um programa. Lembrando que o keylogger só captura o que você digita no teclado físico. Se você estiver utilizando o teclado virtual, aí tem um outro tipo de spyware chamado screenlogger. O screenlogger é outro tipo de spyware que captura o que você está usando via teclado virtual. O keylogger é só por teclado físico. Então, de maneira geral, keyloggers são códigos usados para capturar informações à medida que existe alguma interação do usuário com o teclado. Esses códigos podem estar inseridos em software ou até mesmo hardware específico. Certo ou errado? Gabarito oficial, o item está correto. Perfeito. Próxima questão. Na verdade, concluímos, né? Chegamos agora aqui no final, então, desse bloco. Um forte abraço e até a próxima. Fala, turma! Professor Rafael Araújo, vamos lá, vamos dando sequência à nossa série de questões de informática da banca Sebrasp. Sem perder tempo, vamos à nossa próxima questão, que diz: farming é o ataque em que são alteradas as informações de endereço armazenadas pelos provedores de serviço de internet
para agilizar a navegação web, com o objetivo de redirecionar o usuário para uma página web falsa. E aí, você marca certo ou errado? Vamos entender um pouquinho aqui esse processo? E aí eu proponho fazer a seguinte revisão. Quando você pretende acessar uma página de internet, você costuma digitar um endereço chamado URL. Exemplo, www.caixa.gov.br. Está aqui um exemplo. Então, você abriu o seu navegador e digitou no seu navegador um endereço URL, www.caixa.gov.br. O que você precisa entender? Que o site da Caixa ele vai estar armazenado em um determinado computador, que é um servidor. E esse servidor que armazena a página da Caixa, ele é localizado na rede através de um endereço IP, que é um endereço numérico. Exemplo de um endereço IP. Vamos usar um exemplo aqui, deixa eu só apagar isso aqui. Então, vamos usar um exemplo de endereço IP 200.17.23.99. Está aqui um exemplo de endereço IP. O que eu preciso que você entenda? Você digita www.caixa.gov.br, mas entenda que para a página da Caixa ser acessada, é necessário ter o endereço IP do computador que hospeda aquela página. Só que o usuário não conhece o endereço IP, porque é muito mais fácil decorar nomes do que números. É muito mais fácil decorar caixa.gov.br do que decorar 200.17.23.99. Então, para fazer isso aqui funcionar, foi criado o que nós chamamos de DNS. É um sistema de nomes de domínios. Então, isso aqui é um banco de dados hierárquico. Como é que vai funcionar isso aqui? Você vai digitar www.caixa.gov.br e vai teclar Enter. O seu computador ele está configurado a fazer consultas ao DNS. Então, é feita uma consulta ao DNS perguntando qual é o endereço IP do site da Caixa. Então, você digita caixa.gov.br, tecla Enter, vai para o DNS e o DNS manda para o endereço. Ele é uma consulta que é feita e o DNS associa o nome ao número, beleza? É isso que acontece aí nesse caso. Bom, aí o que a gente vai ter que compreender desse processo? A gente precisa compreender o seguinte, que existe uma fraude, um golpe que é aplicado, que é um golpe de redirecionamento de endereço. Como é que vai funcionar isso? Como é que seria esse redirecionamento? Bom, vai funcionar assim. Você vai digitar, só um detalhe, alguém pode querer comprometer o que a gente chama de cache de DNS, que fica, por exemplo, lá no provedor de acesso. O seu provedor de acesso ele vai criar um cache de DNS, certo? Ele vai criar um cache. Então, é possível, neste caso, envenenar esse cache de DNS. Aí vai funcionar assim, ó. É possível que ele venha a envenenar o cache de DNS. Fazendo o quê? Entrando no DNS,
tirando o verdadeiro endereço IP e trocando por um endereço IP de um site clonado, o endereço IP de um site fraudulento. Aí ele pode direcionar você para o endereço 200.52.67.171. Olha aqui o problema. Alguém envenenou o cache de DNS lá do provedor, tirando o verdadeiro endereço IP do site da Caixa e trocando por um endereço IP de um site fraudulento. Então você digita www.caixa.gov.br, vai para o DNS. Só que aí o DNS vai lá e faz a conversão, só que em vez dele informar o endereço IP verdadeiro, ele informa o endereço IP de um site clonado, de um site fraudulento. Nome dado a isso, isso aqui é o que chamamos de farming. É um golpe, é uma fraude. Isso é o que chamamos de farming. É exatamente esse envenenamento do cache de DNS, onde você digita o endereço correto, mas por um comprometimento do DNS, você cai numa página clonada, numa página fraudulenta. Ficou claro isso aí? Beleza? Então tá aí. É assim que funciona. Neste caso, é assim que funciona o que chamamos de farming. Aí o que nós vamos fazer? Vamos voltar aqui e voltar para a questão. O que diz a questão? Farming é o ataque em que são, olha aqui, ó, é o ataque em que são alteradas as informações de endereço armazenadas pelos provedores de serviço de internet, que é o que nós chamamos de cache de DNS, com o objetivo de redirecionar o usuário para uma página web falsa. E aí, isso é ou não é farming? Gabarito oficial, perfeito. Gabarito oficial, o item está correto. Beleza, tudo certo, tranquilo. Então, neste caso, fechamos essa questão. Vamos para a próxima. Próxima questão, que diz: um tipo de ataque contra o serviço DNS, olha aqui, ó, um tipo de ataque contra o serviço DNS é o farming, que envolve o redirecionamento do navegador do usuário para sítios falsos, por meio da técnica conhecida como envenenamento de cache DNS. E aí, certo ou errado? Gabarito oficial, o item está o quê? Correto. Observe como é interessante essas questões da Banca Sebrasp. Vamos lá. Se a gente voltar aqui, essa questão foi do ano de 2022. E aqui, observe que essa questão do ano de 2022, a questão não fala de DNS. Fala que o farming é o tipo de ataque em que são alteradas as informações armazenadas pelos provedores de serviço de internet para agilizar a navegação web. Isso você tinha que entender nessa questão, que se tratava de quê? De cache de DNS. Era uma exigência aqui dessa questão que você entenda isso, né? Que é o cache de DNS.
Ou seja, o gabarito aqui está correto, né? Dessa questão. Só que aí você avança, aí você vai para a questão. A próxima questão foi do ano de 2018. Só que aí, diferentemente da questão do ano de 2022, que não citou o DNS, aqui a banca Sebrasp é clara. É um tipo de ataque contra o serviço DNS, chamado de farming, que envolve redirecionamento do navegador do usuário para sítios falsos por meio da técnica conhecida como envenenamento de cache de DNS. Ou seja, o gabarito oficial, o item está correto. Vamos para a próxima, que diz: na área de segurança da informação, o termo smishing refere-se a vírus especificamente projetados para infectar smartphones com sistema operacional Android ou iOS e, com isso, prejudicar o uso do aparelho e roubar informações do usuário. E aí, você marca certo ou errado? Vamos pensar. Primeiro, você já ouviu falar nesse termo smishing? Vamos fazer aqui uma revisão. Existe aquela fraude, aquele golpe chamado phishing. Phishing é aquela ideia do usuário ser enganado. Por exemplo, você recebe uma mensagem do tipo: seu CPF foi cancelado. Clique aqui para regularizar a sua situação. Você acreditou que aquela mensagem era de fato da Receita Federal. Aí, acreditando naquela mensagem, você clicou onde não deveria, ou seja, clicou no link e foi redirecionado a uma página falsa, onde você acabou acreditando que aquele site era verdadeiro, você foi lá e digitou os seus dados e, consequentemente, caiu em um golpe. Então, o nome dado a isso é phishing, é uma forma de engenharia social. Só que existem tipos de phishing. E um deles é o smishing. Esse smishing, ele é um tipo de phishing, só que ele tem uma característica. Em vez de ele mandar essas mensagens por e-mail, ele manda por SMS. Então, você recebe uma mensagem de texto SMS, contando uma história, se passando por uma instituição confiável. Aí você acreditou naquela história, clicou onde não deveria, e aí pode cair numa página clonada, porque ela vai conter um link para você clicar, ser direcionado a uma página clonada, e você vai lá e cai no golpe. Beleza? Então, neste caso aqui, ó, voltando à nossa questão, o termo smishing, ele é um tipo de phishing que manda mensagens por SMS. Ok? Aí, de cara, já tem um erro gravíssimo nessa questão. Ele diz que o termo smishing refere-se a vírus. Não. Não se refere-se a vírus. Refere-se a um golpe, a uma fraude, que é aplicada por SMS, onde você recebe um SMS. Se você acreditar, clicar no link, pode ser direcionado a uma página clonada, falsa, e aí você pode cair em um golpe. Portanto, gabarito oficial, o item está errado. Ele fala que o smishing é um vírus, já está errado, especificamente projetado para infectar smartphones com sistema operacional Android ou iOS. Tem nada a ver com o conceito de smishing. Portanto, gabarito errado. Vamos para a próxima.
Próxima questão. Olha o tamanho aí do enunciado da questão. Vamos lá. João recebeu uma ligação telefônica de um suposto funcionário de um banco, onde ele tem conta corrente. Esse funcionário informou que o motivo da referida ligação era a confirmação de uma transferência bancária de alto valor que o cliente em questão teria realizado. Após João negar a autoria da transferência, a qual não havia feito, o suposto funcionário pediu que ele digitasse no teclado do telefone os seus dados pessoais, como CPF, agência, conta e senha, para que o sistema do banco processasse o cancelamento da transferência. Preocupado, João atendeu ao pedido do suposto funcionário do banco. A referida transferência bancária nunca ocorreu. Nessa situação hipotética, João foi vítima de um ataque baseado em, ora, em nenhum momento João foi forçado a realizar o procedimento. Ele realizou porque ele acreditou numa história. Ele caiu em um golpe, em uma fraude que nós tratamos como engenharia social. Portanto, resposta da questão, alternativa, letra A. Vamos avançar. RAT, que é Trojan de acesso remoto, é um programa que combina as características de Trojan e de backdoor, possibilitando ao atacante acessar o equipamento remotamente e executar ações como se fosse o legítimo usuário. E aí, você marca certo ou errado? Outra pergunta, você já ouviu falar nesse termo? RAT. Vamos lá, vamos por parte. O que é um cavalo de Troia? O que é um Trojan? O Trojan é um programa malicioso que vem como um presente, só que é um presente de grego. O nome cavalo de Troia vem da mitologia grega, né? Você recebe um presente, como se fosse um presente, só que é um presente de grego. Então, o cavalo de Troia é aquele tipo de programa que vem como se fosse um programa útil, engana o usuário abre, executa. Qual é a função do cavalo de Troia? Instalar outros códigos maliciosos no computador do usuário. Essa é a função. A função do cavalo de Troia é instalar outros códigos maliciosos no computador do usuário. Então, primeiro, ele engana o usuário, como se aquilo que o usuário estivesse recebendo fosse algo útil. Uma vez executado, o cavalo de Troia instala no computador do usuário outros códigos maliciosos. E o que é backdoor? Backdoor, se traduzir numa tradução livre, seria porta dos fundos. Lembre-se que para um computador ser invadido, primeiro ele tem que ser localizado na rede, eu preciso do endereço IP do computador que eu pretendo invadir, mas só saber o endereço daquele computador não é suficiente. Eu preciso localizar o computador na rede, mas eu preciso que portas daquele sistema sejam abertas. O que é o backdoor? O backdoor é um código malicioso que abre portas do seu computador para que o seu computador possa ser invadido e controlado à distância. E isso é backdoor. Backdoor diz respeito a um código malicioso que permite o retorno de um invasor a um computador comprometido. Por que ele permite o retorno de um computador, o retorno de um invasor a um computador comprometido? Porque a função do backdoor é abrir portas do seu computador para que ele possa ser invadido e controlado à distância. Pergunta: como é que o backdoor normalmente é instalado no seu computador? Não é obrigatório, mas normalmente o Trojan é instalado no seu computador por meio
de um cavalo de Troia. Então você recebe o cavalo de Troia sem saber, executa, o cavalo de Troia vai lá e instala no seu computador um backdoor. Então, o que é RAT? Olha só o termo que começou a ser utilizado. Basta a gente dizer o seguinte, que RAT é o resultado do Trojan mais backdoor. Então, Trojan mais backdoor é igual a RAT. Então, ó, RAT, que inclusive a tradução é Trojan de acesso remoto. É um programa que combina as características de Trojan e de backdoor, possibilitando ao atacante acessar o equipamento remotamente e executar ações como se fosse o legítimo usuário. Gabarito oficial, o item está o quê? Está correto. Observe que essa questão foi do ano de 2023. Olha só como é que a banca Sebrasp já andou cobrando em outra prova. Essa aqui, a questão anterior do ano de 2023. Essa que nós vamos resolver agora, já do ano de 2024. Cavalo de Troia de acesso remoto. Cavalo de Troia de acesso remoto, ou seja, RAT, é um programa que permite ao atacante acessar remotamente o equipamento da vítima e executar ações como se fosse usuário legítimo, combinando assim as características de cavalo de Troia e backdoor, muito parecida com a questão anterior, né? Muito parecida. Portanto, gabarito oficial, o item está correto. Vamos avançar. Próxima questão. Concurso da Polícia Federal, papiloscopista, o concurso de 2018. Aqui nós vamos entrar em um ponto muito polêmico. Cavalos de Troia são exemplos de vírus contidos em programas aparentemente inofensivos. Aparentemente inofensivos. E a sua ação danosa é mascarada pelas funcionalidades do hospedeiro. E aí, você marca certo ou errado? Por que eu digo que é uma questão muito polêmica? Porque aí depende muito da visão do autor. Aqui é o seguinte, vou dar a minha opinião. A banca Sebrasp tem pisado feio na bola quando se trata de Trojan, porque a banca Sebrasp está fazendo uma bagunça nessas questões de Trojan. É uma lambança, e eu vou explicar o motivo dessa lambança. Então, vamos lá. Primeiro ponto. Tecnicamente, cavalo de Troia é vírus? Minha opinião, não. Eu tenho várias referências bibliográficas que justificam esse meu posicionamento. Eu não entendo o cavalo de Troia como sendo um exemplo de vírus. E vou dar um exemplo. Nós estudamos que vírus é um programa que propositalmente se replica. Cavalo de Troia não se replica. Tecnicamente, cavalo de Troia é vírus? Não. Cavalo de Troia é um malware, mas ele não é um exemplo de vírus. Agora, atenção. Lembra que o cavalo de Troia é a embalagem, é o presente de grego? Eu posso ter dentro de um cavalo de Troia um vírus. Porque a ideia do cavalo de Troia é só ser a embalagem, é só ser o presente. Posso ter dentro de um cavalo de Troia, posso ter um vírus? Pode. Todo cavalo de Troia contém vírus? Não. Mas é possível que um cavalo de Troia tenha vírus? É possível. Mas daí dizer
que cavalo de Troia é um exemplo de vírus. Não, ele não é um exemplo de vírus. O cavalo de Troia é um exemplo de malware, ou seja, um código malicioso, que pode conter dentro dele várias ameaças, entre elas o vírus. Eu considero esse posicionamento da banca Sebrasp uma lambança. Mas, voltando à questão, qual foi o entendimento da banca Sebrasp em relação a essa questão? Cavalos de Troia são exemplos de vírus contidos em programas aparentemente inofensivos e sua ação danosa é mascarada pelas funcionalidades do hospedeiro. A banca Sebrasp considerou essa questão como correta. O que eu diria para melhorar essa alternativa e não restar nenhuma dúvida? Eu diria que alguns vírus podem estar contidos dentro do cavalo de Troia, que se apresentam como programas úteis, ou seja, eles se apresentam como programas aparentemente inofensivos e a sua ação danosa é mascarada. Beleza, eu posso dizer que o vírus está contido dentro do cavalo de Troia. É possível isso. Mas daí dizer que o cavalo de Troia são exemplos de vírus, o cavalo de Troia é um exemplo de malware. Mas o que vale é a opinião da banca. A banca foi lá e considerou o item como correto. Isso lá em 2018, no concurso da Polícia Federal no cargo de papiloscopista. Vamos para a próxima. Ano de 2022. Cavalos de Troia são exemplos de vírus contidos... aqui ficou repetido, né? E eu acabei cometendo um erro aqui de ter copiado a mesma questão. Na verdade, essa questão aqui, ela é uma questão diferente. Eu acabei cometendo ficou duplicada a questão. Deixa eu ver se eu localizo aqui essa questão, porque é importante que a gente pegue, porque essa questão voltou a ser cobrada uma questão na prova uma prova do Banrisul em 2022. Deixa eu ver se eu acho aqui a questão. Pronto. Vou só localizar aqui a questão, porque aí vai ficar mais fácil da gente... Vou corrigir, porque a questão, o slide ficou duplicado, né? Então, deixa eu corrigir aqui. Pronto. Vou corrigir agora. Deixa eu só... Vou apresentar para vocês uma questão do Banrisul e vou explicar por que eu disse que, para mim, a banca Sebrasp faz uma lambança quando o assunto é cavalo de Troia. Quer ver? Vamos lá. Voltando aqui para a nossa questão. Pronto, ó. Está aqui a questão. Agora sim, corrigiu o problema. Cavalo de Troia é um tipo de vírus que infecta computadores a partir de programas aparentemente úteis ou por meio de um link de uma página na web. Vamos comparar com a questão anterior. Volta para a questão anterior.
Cavalos de Troia são exemplos de vírus contidos em programas aparentemente inofensivos, e a sua ação danosa é mascarada pelas funcionalidades do hospedeiro. Qual foi o gabarito oficial da Banca Sebrasp? O gabarito oficial foi dado como correto, lá em 2018. Aí nessa questão agora, ó, ano de 2022, naquele primeiro momento lá estava duplicado, mas essa é a questão correta. Já foi corrigido aqui. Aí vamos lá. Cavalo de Troia é um tipo de vírus que infecta computadores a partir de programas aparentemente úteis ou por meio de um link de uma página na web. Sabe qual foi o gabarito oficial da Banca Sebrasp? Atenção, gabarito preliminar. A Banca Sebrasp marcou como correto. Isso no gabarito preliminar. Foi feito recurso, a Banca Sebrasp aceitou o recurso, desconsiderou o fato dela ter sido marcada como correta e no gabarito definitivo o item foi marcado como errado. Isso mesmo, a Banca Sebrasp mudou de visão. A questão tinha sido marcada no preliminar como correta. Aí ela alterou. Aí você diz, por quê? Eu peguei a justificativa da Banca Sebrasp. Olha a justificativa. Foi o concurso do Banrisul. Lá na prova original era a questão de número 92. Olha o gabarito preliminar, ó. Era dado como certo. Olha o gabarito definitivo agora, ó. Errado. Aí ele diz, cavalo de Troia é um tipo, ó, olha aqui, ó, um tipo de malware que pode conter ou não um vírus. Esse foi o motivo para a alteração de gabarito. Eles passaram a entender que o cavalo de Troia é um tipo de malware, aquilo que a gente já vem batendo há muito tempo. Não é correto dizer que o cavalo de Troia é um tipo de vírus. Ele é um tipo de malware. E esse malware pode ou não conter um vírus. E aí, agora, o entendimento da Banca Sebrasp, esta questão, vamos ler de novo. Cavalo de Troia é um tipo de vírus que infecta computadores a partir de programas aparentemente úteis ou por meio de um link de uma página na web. Preliminarmente tinha sido marcado como certo, mas graças a um recurso que foi aceito, a Banca Sebrasp entende a partir de agora que o cavalo de Troia pode conter ou não um vírus, ele é um tipo de malware, e aí o gabarito definitivo aponta o item como errado. Então, vendo a lambança que a Banca Sebrasp faz em relação a questões de cavalo de Troia, infelizmente, né? Mas trago aí a primeira visão, trouxe agora uma outra questão com uma alteração de gabarito e uma justificativa oficial. A própria Banca Sebrasp entende, a partir de agora, que o cavalo de Troia é um tipo de malware que pode conter ou não um vírus. Beleza? Próxima. Ao acessar um anexo de e-mail, o usuário teve seus arquivos criptografados e tornados inacessíveis para ele, por meio de um ataque ao seu computador. Para torná-los acessíveis, foi exigido um pagamento de resgate em bitcoins. Esse tipo de ataque utiliza um código malicioso conhecido como ransomware. Esse tipo de código malicioso que pode tornar inacessíveis os dados do seu computador. O nome dado a isso é ransomware. Portanto, a alternativa letra E. E para encerrar esse bloco,
O conjunto de programas e técnicas elaboradas com o objetivo de esconder e assegurar a presença de um invasor ou de outro código malicioso em um computador comprometido denomina-se, nesse caso, quando é um conjunto de técnicas e programas que é capaz de esconder a presença de um código malicioso num computador comprometido, estamos diante do que chamamos de rootkit. Esse conjunto de programas e técnicas que pode mascarar a presença de um código malicioso em um computador comprometido, o nome dado a isso é rootkit. Portanto, a alternativa correta, letra E. Qual o grande problema do rootkit? Ele vai mascarar o código malicioso que está instalado no seu computador. Você vai passar, por exemplo, uma ferramenta de segurança, um antivírus, ele vai vasculhar o seu computador e não vai encontrar o código malicioso, porque o rootkit está mascarando esse código malicioso no seu computador. E isso faz com que ele, mascarando esse código malicioso, o antivírus não seja capaz de detectar. Então, ele dificulta a detecção e, consequentemente, a remoção desses códigos maliciosos do seu computador. Beleza? Com isso, fechamos mais um bloco da nossa série de questões de informática da Banca Sebrasp. Tamo junto!